Vamos entender o efeito fotoelétrico. Então é sabido que se você lança uma radiação eletromagnética na faixa do visível em um metal, um condutor, você consegue arrancar elétrons desse condutor, certo? Da superfície desse condutor. O que você espera que esteja acontecendo aqui em nível atômico? Conhecimento básico que você tem até agora, né? Sem considerar fótons, obviamente. Você espera que tenha havido uma radiação eletromagnética periódica, campo para cima, campo para baixo, campo para cima, campo para baixo, está acertando ali o meu material, que tem cargas positivas e negativas atraídas por forças elétricas, que em primeira aproximação poderia considerar que são dipolozinhos, sistemas massa-mola, sistemas bem simples. Então isso daqui vai funcionar como um oscilador harmônico forçado, onde a força externa é dada pela radiação eletromagnética no meu sistema, que é o meu oscilador. O oscilador harmônico forçado vai ter uma frequência de ressonância, certo? Vai ter uma frequência de ressonância que vai ter o máximo de ganho, o máximo de transferência de energia entre a radiação eletromagnética e o meu osciladorzinho. Nesse máximo deve ser quando arranca mais elétrons, certo? Arranca mais facilmente. Entretanto, qualquer outra frequência, se eu pego aqui uma frequência menor numa intensidade grande, eu vou arrancar bastante também, não tem problema, certo? É o que você espera classicamente. Qualquer frequência você conseguiria arrancar elétrons independente da intensidade. Entretanto, não é isso que acontece. Existe uma frequência mínima para arrancar essas cargas e essa frequência mínima, certo? Abaixo dela não depende da intensidade, certo? Se eu pego e aumento a intensidade e abaixo a frequência, não acontece nada, eu não arranco cargas. Daí tá, qual que é a relação entre a frequência e o número de elétrons ejetados e a energia desses elétrons? Bem, eu posso fazer o seguinte experimento. Eu mando uma radiação eletromagnética numa certa frequência Ni, ela vai acertar uma placa, que é a placa emissora, vai arrancar elétrons, e eu crio uma diferença de potencial entre a placa emissora e a coletora. Se o valor da carga vezes a diferença de potencial for maior do que a energia cinética desse elétron ejetado, ele vai ser jogado de volta para a placa emissora e eu não vou coletar, não vou medir corrente nenhuma. Então eu vou colocar um potencial de corte, certo? Um potencial que vai fazer a corrente ser zero aqui. Isso vai me dar, portanto, esse potencial de corte vai me dar a energia cinética máxima, certo? A energia cinética máxima dos elétrons que conseguem atravessar o potencial de corte. Então eu vou ajustando, vou aumentando o potencial e descubro qual é a energia cinética máxima. Eu faço um gráfico da energia cinética máxima pela frequência e descubro que a relação deles é linear. Quanto maior a frequência, maior a energia cinética dos elétrons ejetados, o que é pouco inusitado, né? A não ser que você já saiba que o que está acontecendo é que o material está absorvendo fótons, fótons com energia Hν, certo? Quando o fóton absorve, quando o material absorve uma energia Hν, o elétron ali, ele é ejetado, ele consome uma certa quantidade de energia chamada função trabalho, que é característica do material, é como se a carga tivesse ali presa, certo, dentro de um poço. Eu tenho que fornecer pelo menos a função trabalho para fazer essa carga ficar livre do material. Então, se eu der uma energia total do fóton Hν, certo? O excedente, eu subtraio a função trabalho, o excedente é a energia cinética desse elétron que foi ejetado, certo? Esse então é o efeito fotoelétrico. A corrente que eu estou coletando, o que eu espero, portanto, dentro desse raciocínio? A corrente é proporcional, a intensidade da radiação é proporcional ao número de fótons vezes a energia dos fótons, certo? Pensando numa radiação monocromática, obviamente. Então a corrente vai ser proporcional a esse N. Se eu fizer um gráfico então da corrente do coletor pela frequência da radiação, fixando a intensidade, a razão entre intensidade e frequência, ou seja, N constante, eu vou ter uma figura desse tipo, à medida que eu vou aumentando a frequência. Quando eu chego na frequência mínima, ele vai convergir na corrente máxima possível. Se eu fixo a intensidade, à medida que eu vou aumentando a frequência, fixando a intensidade, diminui
o número de fótons, então vai diminuir a corrente. É isso que eu espero, portanto. Então, se eu fizer o gráfico da corrente pela intensidade, para frequências menores, eu espero ter maior corrente, desde que essa frequência seja maior do que a frequência mínima para arrancar o elétron de dentro do material. Interessante isso, né? Interessante. Esse experimento da radiação de cavidade e o do efeito Compton são três maneiras independentes de determinar a constante de Planck.